Tua presença, Senhor, é o que nós mais desejamos. A Tua presença é aquilo que nós precisamos. E você que está ouvindo a nossa programação nesta noite de quinta-feira, ao vivo, né? Agora são 10 horas e 17 minutos, aqui na cidade de Fernandópolis, São Paulo. Mas você também que está ouvindo pelo nosso podcast. Essa mensagem está sendo gravada para colocar aí no nosso site também. Então você que está nos ouvindo ao vivo, você tem essa opção também de estar ali depois acessando o nosso site e vendo a nossa programação. Estamos no primeiro programa, muita coisa para melhorar, muita coisa ainda para se ajeitar, vamos dizer assim. Mas com a graça do Senhor e com a presença dEle, nós estaremos, para a honra e glória do Seu nome, a cada dia melhorando, tá bom? Nós temos também a intenção de colocar os vídeos desta reflexão da palavra do Senhor, deste programa Vamos de Bíblia, né? Também na internet, no YouTube, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Nós escolhemos aqui nesta noite, para o início desta programação, o livro que nós iremos iniciar. Nós iremos iniciar a nossa reflexão bíblica, né? A nossa leitura bíblica no livro na epístola de 1 João. Por que escolhemos 1 João, né? Escolhemos 1 João, você que está nos ouvindo, para que nós possamos entender melhor. A carta de João, a primeira carta, né? A primeira epístola, ela vai dar a nós a certeza da salvação e fará, né, saber que Deus nos amou. E também essa epístola, ela vai nos dizer que Deus nos escolheu. Nela nós entenderemos que essa escolha gratuita, amorosa e sem merecimento que nós recebemos do Senhor, ela é a mais linda realidade da vida. E é por isso que nós agradecemos a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá. Nós vamos acompanhar nesta carta, a partir de hoje, leremos 2 capítulos. E nós acompanharemos hoje aquilo que João quis orientar, para que a gente entenda, dando uma pequena introdução à carta de João. Essa carta, ela foi escrita por volta de do ano 90 depois de Cristo, e ela é um grande tesouro teológico. Como eu disse, ela é uma carta onde nós teremos um grande resumo daquilo que Deus quer para as nossas vidas, e nós entendemos melhor. Por isso nós começaremos por ela, né? Essa carta, ela foi direcionada às comunidades aonde João estava envolvido, né, para disseminar o amor de Deus. Essas cartas foram escritas após, né, o tempo do exílio do amado irmão João na ilha de Pátimos. Na ilha de Pátimos, como todos sabem, João escreveu o livro do Apocalipse. E assim que ele voltou deste exílio, ele escreveu e endereçou aí, vamos dizer assim, as suas epístolas. A epístola de João, 1 João capítulo 1, vai dizer que o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. João dizendo aos destinatários desta carta. E a nossa comunhão
é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, testemunhando Ele. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. A epígrafe ainda, no capítulo 1, diz que Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. O verso 5 diz que: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Você pode perceber aqui até o verso de número 7, que João, ele nos passa aquela informação que ele está repassando para outros. Estamos aqui também repassando para você, que se nós estivermos fora da comunhão com o nosso próximo, se nós estivermos fora da luz, nós não temos comunhão e parte com Deus, porque aqui vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e lá nós vamos entender que esse "se" do versículo 7, ele vai dizer, se andarmos na luz, então é condicional, nós andamos ou não. Então, se nós escolhermos andarmos na luz, nós temos parte neste sangue. E eu aprendi algo aqui nesse texto, que nós podemos comparar o sangue de Jesus, que purifica, nós podemos comparar com o nosso cotidiano, aonde nós podemos citar o exemplo de você, mulher, lavando roupa, né? Você, marido, ou vendo a sua esposa lavar roupa. Quando a roupa está muito suja, como é que você lava só com água essa roupa? Não tem jeito, não tem como. Pode até tirar um pouco daquela sujeira, mas se não tiver um agente poderoso no meio daquela água, dentro daquela máquina ou daquele recipiente, para poder ajudar na limpeza e retirar aquela sujeira, e eu digo aqui sobre sabão, sobre outros produtos, né? Não vou aqui citar o nome, mas o sabão em pó de várias marcas, esse é o agente poderoso, que quando misturado à água faz a limpeza necessária. E essa limpeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, essa limpeza, esse agente poderoso é o sangue carmesim do Senhor Jesus. Este sangue que nos limpa, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, é esse sangue. E se nós estivermos em comunhão com os outros, em comunhão com o próximo, João estava dizendo, nós temos parte nesse agente poderoso de limpeza. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, se nós estivermos andando na luz, aí sim nós podemos receber este agente poderoso que é o sangue do Senhor. É isso que João estava dizendo. E ele continua no capítulo 1, dizendo no verso 8, né? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, explicando: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Desde a antiguidade, desde o nascimento de qualquer homem, de qualquer mulher, o pecado está impregnado na raça humana. Por causa do pecado inicial também, mas a todo momento seres humanos estão pecando com lábios, com olhos, com mãos, com pensamentos. E se dissermos, João falando, se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Lembra lá de 1 Coríntios? Examine-se. Então você sabe que você é pecador. Que possamos confessar os nossos pecados, para que o Senhor, que é fiel e justo, possa nos perdoar. E aqui nós finalizamos o capítulo de número 1 e entramos no capítulo de número 2, dizendo que, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui João já inicia o capítulo de número 2, dizendo, meus filhinhos. Ele não estava apenas pregando para a sua família, mas aqueles a quem João tinha evangelizado e ganhado, ele chama de filhos, filhinhos. Quem são seus filhinhos na fé? Eu aprendi com o meu pai na fé, uma pessoa que eu respeito muito, que sempre me chamou de filho, e por onde ele passa ele faz filhos na fé. Aqueles ao qual ele prega, ensina, ele trata como filho. E aqui eu entendo bem quando João, ele diz meus filhinhos, porque o sentimento de João para aquela alma que ele ajudou, que ele auxiliou, é que aquela pessoa é filho de João nos ensinamentos, na fé, no amor, no cuidado, no zelo. E é este zelo que João estava nos ensinando para que nós pudéssemos ter com o próximo. Com aquele que você evangeliza, que você prega, ele é seu filho na fé. E ele diz que, olha, por mais que você tenha pecado, eu quero te tranquilizar. Eu não quero que você peque, João estava falando. Eu não quero que você peque, meu filho na fé. Mas, se por acaso você pecar, eu quero que você saiba que nós temos um advogado. Nós temos um advogado que não perde nenhuma causa. E que se nós recorrermos a Ele, Ele é justo. Ele vai julgar a causa em cima de justiça. João estava dizendo no verso 1. No verso de número 3, a epígrafe da minha Bíblia diz que a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Capítulo 2, verso 5, vai dizer que, mas qualquer que guardar a palavra,
a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, melhorado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, não, jamais, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vos passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. É como se ele estivesse lembrando eles lá atrás. Aquele que ama ao seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem é que enxerga no escuro? Filhinhos, versículo 12 do capítulo 2: escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então não é pelo merecimento de vocês e nem meu, mas é pelo nome dele, é por causa dele, é por causa do sacrifício dele que nos são perdoados os pecados. Escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. É como se João estivesse orientando uma comunidade, você percebe? João escreve para os seus filhinhos, para aqueles ao qual ele evangelizou. Ele escreve aos pais presentes, ou aqueles que irão ler esta epístola, aquela carta. Ele escreve também aos filhos, aos jovens, dos pais ao qual estavam lá. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então João, finalizando a parte B do capítulo 2, no verso 17, João ele resume o que é o amor de Deus, que se nós não estivermos de bem com o nosso próximo, que se nós não crermos no amor de Deus, que se nós não formos sal da terra e luz do mundo, nós não temos parte com Deus. Se nós não perdoarmos, nós não temos os nossos pecados perdoados. Se nós não aceitarmos as diferenças do nosso próximo, não seremos aceitos. Você percebe como João estava orientando? Com amor, mas com aquela cinta, vamos dizer assim. Capítulo 2, verso 18, João vai começar a falar sobre os anticristos.
E essa palavra no epígrafe do capítulo 2, ela está no plural, os anticristos. Diz assim, verso 18: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Verso 20: E vós tendes a unção do Santo e sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Vários daqueles ao qual já tinham sido até evangelizado, nós pegamos Flávio Joséfo dizendo que muitos, já pegando aquela primeira porção do evangelho ali no primeiro século, distorceram a palavra já lá no passado, não é coisa de hoje não. Joséfo diz que as pessoas já saíam pregando umas às outras, e aí começou a surgir heresias, outros ensinamentos, mas de pessoas que estavam querendo pregar a verdade, mas que já estariam distorcendo a palavra, e assim se tornando anticristos, pregando a palavra que é contra o Cristo, mas não porque eles estavam sendo contra o Cristo, mas porque eles estavam pregando uma palavra que não era verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas, versículo 26 do capítulo 2 de 1 João, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é a mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Assim nós finalizamos o capítulo de número 2 do nosso programa de hoje. Nós podemos ver que João, a preocupação de João era realmente alertar, ensinar, mostrar para aqueles ao qual ele tinha já ali evangelizado, disseminado a palavra.
E o resumo do capítulo 1, João introduz sua epístola, né? Da mesma forma como introduziu o seu evangelho, dando destaque a Jesus como verbo divino. Em seguida, João entra em outro tema peculiar, destacando a necessidade de andarmos na luz divina, além de nos aconselhar a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Esse foi o capítulo 1. O capítulo 2, João apresenta ao mundo o maior advogado que existe, claro, Jesus Cristo, aquele que permanece, que comparece perante o Supremo Tribunal Divino para nos defender, o nosso advogado. João também transmite no capítulo 2 preciosos conselhos aos jovens, ensinando-lhes a vencer o maligno, a carne e o mundo, por meio, claro, da palavra de Deus. E alerta todos nós, inclusive eu, inclusive você, que já é a última hora, sobre estarmos nessa última hora, e que o anticristo está próximo de se manifestar. Além disso, ele nos lembra que a unção que recebemos do Espírito Santo é verdadeira, e para que nós não possamos ficar enganados por falsas doutrinas, por falsas heresias, ou melhor, heresias que são falsas doutrinas. Este foi o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira epístola de João. Amanhã estaremos lendo o capítulo de número 3, o capítulo de número 4, e nós aprenderemos muitas coisas com a primeira epístola do apóstolo João. Nós temos que entender que a Bíblia, ela é um manual, e aquilo que João estava ali alertando naquela época é o mesmo alerta de hoje, não muda. Nós temos aí uma diferença de 2000 anos, 1990 anos, né? Foi mais ou menos em 90 que ele escreveu essa epístola, mas é como se ele estivesse aqui agora do meu lado, como se ele estivesse aí agora do seu lado, te orientando, te dizendo essas palavras que nós lemos na noite deste dia.